A paz do Senhor Jesus, amém? O Senhor Deus colocou uma palavra no meu coração e eu trago para os nossos corações, que se encontra no livro de Mateus, capítulo 6, e versículo de número 34, que vai nos dizer assim: Portanto, não vos inquieteis com o dia de amanhã, pois o amanhã trará os seus cuidados, basta o dia o seu próprio mal. Amém? Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo de Deus por esta palavra. Muitas vezes, irmãos, nós ficamos com ansiedade, com excesso de futuro, com a preocupação do que vai acontecer amanhã, com a preocupação de como vamos resolver algumas situações na nossa vida, como a porta vai abrir, situações que muitas vezes fogem do nosso controle. E Deus, através dessa palavra, Ele fala conosco de maneira clara, por intermédio de Jesus Cristo, dizendo: não vos inquieteis. Ou seja, aquilo que você não resolve precisa ser entregado nas mãos de Deus. Você precisa deixar nas mãos do Altíssimo para que Ele possa resolver. Tem muita gente querendo resolver aquilo que é para Deus resolver. E é por isso que tem muitas pessoas, irmãos, que estão frustradas, que estão sobrecarregadas, exaustas. Por quê? Porque estão tentando resolver o que é para Deus fazer. Excesso de futuro só nos faz mal. Excesso de futuro, meu irmão e minha irmã, é somente problema, prejuízo para a nossa vida. Nós precisamos viver o agora. Como é que está o seu agora? Você tem cuidado do seu agora? Ou você está preocupado com o que ainda vai acontecer, com aquilo que não está no seu controle, ou até mesmo com aquilo que não é da sua incumbência a resolver? Porque tem situações na minha e na sua vida que não é da nossa incumbência a resolvermos. Tem situações que sim, fogem do nosso controle, isso é natural. Porque nós, seres humanos, precisamos entender que temos limitações. Nós, seres humanos, precisamos entender, irmãos, que nós temos uma dependência de Deus. Declare comigo: eu sou dependente de Deus. Eu sou dependente de Deus. As limitações, muitas vezes, aquilo que a gente não pode fazer, não pode resolver, nos lembra disso. Porque de vez em quando a gente esquece a nossa dependência. De vez em quando nós pensamos que nós podemos resolver com a força do nosso próprio braço. Ah, Deus está demorando demais. Eu vou tentar resolver. Ah, Deus não vai fazer, isso aqui vai tardar. Eu vou fazer da minha força, do meu jeito. E Deus está dizendo: você só está gastando tempo. Você só está perdendo uramante o decandarai batalhas. Por quê? Porque você não está entregando algumas coisas como tem que ser entregue na mão de Deus. Você não tem que se inquietar com o que foge da sua alçada, com o que foge do seu controle. Irmão, eu não posso resolver. Você não pode resolver. Você entrega nas mãos de Deus. Declare comigo: eu vou entregar nas mãos de Deus o que eu não posso resolver. Eu vou entregar nas mãos de Deus o que eu não posso resolver. Você não pode salvar seu marido. Você não pode salvar sua esposa. Você não pode salvar os seus filhos. Você pode orar para Deus salvar, mas você não pode salvar. A salvação não depende de você. Tem portas que você não consegue abrir. Tem corações de pedra que você não consegue quebrar. O seu papel é orar e confiar. E não ficar se inquietando com o seu amanhã ou como é que vai ser. Ah, como é que fulano vai se converter? Ah, como é que a porta vai abrir? Ah, como é que a promessa vai chegar? Deus está dizendo: só confia. Irmãos, se ficarmos preocupados até mesmo como Deus vai cumprir a promessa na nossa vida, corre o risco da gente fazer a mesma coisa que Sarai e Abrão fizeram: se precipitar. Eles se precipitaram e colocaram H onde não devia. Todas as vezes que eu me inquieto com o dia de amanhã, que eu deixo a inquietação tomar conta do meu coração, automaticamente eu vou querer resolver o que não é da minha incumbência. E todas as vezes que eu tentar resolver o que não é da minha incumbência, sabe o que vai acontecer? Vai ter problema. Eu vou trazer mais problemas para minha vida. Foi isso que Abraão fez com Sara. Eles pensaram: eu acho que dá para fazer assim. Dá pra gente colocar H e ficar tudo tranquilo. Sara disse para Abraão: Deus tem me impedido de gerar. Quem tá fechando a porta é Deus. E Abraão fez o quê? Anuiu o conselho de Sara. E ambos irmãos acabaram ali colocando quem não deveria no meio da promessa, porque estavam inquietos, porque estavam ansiosos.
porque estavam preocupados com o amanhã. Ah, Deus não cumpriu promessa, como é que vai ter descendência? Como é que vai ter uma numerosa multidão? Cadê os descendentes que não vieram? Irmãos, se Deus fez uma promessa, quem vai cumprir é Ele. Nós não temos que querer entender o que Deus vai fazer e nem temos que pensar que Deus está atrasado. Porque essa inquietação com o nosso amanhã muitas vezes vai trazer problema para a nossa vida, porque a gente vai pensar, Deus está atrasado. Deus não vai fazer, a gente vai tentar fazer da nossa forma. E a gente vai tentar fazer do nosso jeito e isso vai causar problemas que muitas vezes, irmãos, é enorme. Que se Deus não botar a mão, não tem como ser reparado. Então precisamos ter bastante cuidado. Hoje Deus, Ele está te alertando e dizendo, não vos inquieteis com o dia de amanhã. Não vos inquieteis com a promessa que ainda não aconteceu. Não vos inquieteis com a salvação que ainda não chegou. Não vos inquieteis com a libertação que ainda não aconteceu. Não se inquiete, só entregue na mão de Deus. O seu papel é orar e confiar. O seu papel não é ficar ansioso, não é ficar ansiosa, não é adoecer. Não, o seu papel é confiar que Deus vai fazer no tempo dele, porque no tempo dele é perfeito. Tem muitas pessoas que estão com excesso de futuro. Deus fez promessas e você, ao invés de estar melhor, você acabou adoecendo. Mesmo sendo portador de uma grande promessa, mesmo sendo portadora de uma grande promessa, você hoje não consegue ter paz, porque você diz, a minha mente só trabalha na promessa, a minha mente só trabalha no que Deus falou, e Deus está dizendo, quem vai cumprir sou eu. Não se inquiete com o seu amanhã, não se inquiete com aquilo que você não pode fazer, deixe que eu estou trabalhando ao teu favor. Deus trouxe pessoas aqui para te dizer, descansa, pensamento está acelerado, o coração palpita, crise de ansiedade. Por quê? Porque não está deixando na mão de Deus o amanhã. Porque está tentando resolver aquilo que não é da tua incumbência. Você está gastando tempo. Você está gastando força. E só está ficando cada dia que passa pior a situação. Porque quando Sara e Abraão tentaram resolver colocando H, achando que a situação melhoraria, a Bíblia vai nos deixar bem claro que as coisas pioraram. A tensão e o conflito entrou dentro da casa de Abrão e não tinha tempos de paz naquela casa. E quando nós nos inquietamos, irmãos, quando nós tomamos atitudes precipitadas, quando nós pensamos que Deus está tardando, o tempo de paz acaba no nosso lar, porque tomamos atitudes precipitadas, a aflição toma conta do nosso coração e da nossa vida e precisamos ter bastante cuidado com isso. O Senhor hoje fala com homens e mulheres que estão me ouvindo agora, que estavam inquietos com algumas situações. Estavam inquietos em algumas áreas da sua vida e você estava dizendo, eu vou resolver algumas coisas. Porque Deus não vai resolver. Porque Deus está demorando e eu não estou conseguindo esperar. E Deus está dizendo, cuidado com esse, eu não estou conseguindo esperar. Cuidado com esse, eu não consigo aguardar. Porque quando você não consegue aguardar, quando você não consegue esperar, você acaba tomando atitude precipitada. Você acaba fazendo aquilo que não é para ser feito e às vezes acaba até atrasando o seu milagre. Porque se era para você aguardar 6 meses, 2 meses, 1 mês, 1 ano, você aguarda 2, 3, 4, 5, 10 anos. Por quê? Por causa de uma ansiedade. Porque você se inquietou com o seu amanhã e achou que poderia resolver hoje o seu amanhã. Deixe o amanhã para ser resolvido amanhã. Deixe cada dia rabaiacandará e trazer o seu próprio mal, porque basta o dia o seu próprio mal. Cada dia que nós enfrentamos nessa terra, precisamos, irmãos, passar por adversidades. Aí se eu quiser trazer os problemas de amanhã, os problemas futuros para hoje, eu acabo não suportando. Porque, irmãos, a gente já não aguenta o problema de hoje, não é assim? Já é difícil aguentarmos o problema que estamos enfrentando agora. Imagine amanhã. Imagine trazendo o problema da semana, do mês, do ano todo para cá. É por isso que tem muita gente doente, irmãos. É por isso que tem muita gente que não dorme. É por isso que tem muita gente que não tem paz. Por quê, irmã? Porque está trazendo os problemas do futuro para o hoje. Viva o agora. Viva o momento. Eu sei que não é fácil aguardarmos, porque nós não gostamos de esperar. Se tem uma coisa que o ser humano não gosta de esperar, é tanto que você observa que a gente vive hoje na era do fast food. As coisas tudo rápido.
Mas o Senhor, irmãos, Ele não nos chamou para sermos assim. O Senhor, Ele tem um tempo determinado para tudo. E Deus, Ele sempre respeitou o tempo de todas as coisas. Nos ensinando que nós também precisamos respeitar o tempo. Que nós precisamos aprender a aguardar Deus. Ele poderia criar tudo em um dia só. Em um segundo, se Ele quisesse. Porque Ele é Deus. Mas a Bíblia diz que Ele criou a cada dia algo por etapa. Ele foi criando, irmãos, a cada dia algo. E foram 7 dias para a criação. Deus poderia muito bem, irmãos, ter feito tudo rápido. Mas Ele entendeu, eu não vou fazer tudo rápido. É preciso fase, é preciso etapa. E Ele nos deixou o exemplo na Bíblia. Se Deus respeitou as etapas na criação, quem somos nós para não respeitarmos a etapa da vida? Quando Deus também enviou o seu único filho amado para morrer por nós, Ele veio respeitando as fases. Ele foi gerado, Ele nasceu, foi uma criança, viveu o seu tempo de criança, depois foi um adolescente, foi um jovem e depois se tornou um adulto, vivendo cada fase da vida como tinha que ser. Poderia, irmãos, como filho de Deus, já vim grande, já vim pronto, já vim preparado para fazer tudo o que tinha que ser feito. Mas o Filho de Deus respeitou a etapa. E hoje Deus está dizendo, respeite cada etapa. Está adoecendo porque não está respeitando a etapa. Está inquieta e não está tendo paz. Está inquieto e não está conseguindo ter paz. Sabe por quê? Porque não está respeitando a etapa. Basta o dia o seu próprio mal. O mal de hoje já basta para hoje. Não queira trazer problemas futuros para o seu hoje. Porque senão tu não aguenta. Porque senão tu não suporta. E outra coisa, não tente dar um jeitinho no que Deus não mandou você dar. Não tente resolver problemas que Deus não mandou você resolver. Quando Deus manda a gente resolver uma coisa, irmãos. Quando Deus diz assim, vai lá, toma uma atitude, toma uma direção, é uma coisa. Mas quando Deus não mandou você resolver, você não tem que querer resolver. Porque quando você quer resolver o que Deus não mandou, dá problema para a tua vida. Quando você quer resolver o que Deus não mandou, dá problema na tua história. E tem muita gente vivendo problemas terríveis. Por quê? Porque quiseram trazer o que era para amanhã para hoje. Quiseram antecipar algumas coisas que não poderia ser antecipado. Quando a mulher ela tem um filho, você observa que não dá para antecipar o parto dela porque a mulher está ansiosa para ver o rosto da criança. Porque o pai está ansioso para ver o rosto da criança, não é assim, irmãos? A criança não pode nascer antes do tempo por causa da ansiedade. Os pais ficam ansiosos, mas entendem, o melhor para o filho é respeitar o tempo do nascimento. Por quê? Porque se nascer antes, vem problemas. Se nascer antes, tem que ficar no hospital e corre risco até mesmo de quê? De morrer. Deus, Ele trata a nossa promessa da mesma forma. Ele não traz a promessa no tempo que não estamos preparados para receber ou preparados. Porque Ele sabe que se vier antes, a promessa pode morrer, a gente também. E Deus não vai entregar nada para nossa morte por causa da nossa precipitação. Deus, Ele vai entregar no tempo certo. Ele vai preparar tudo. Primeiramente, Ele vai nos preparar para depois vivermos as promessas. Para depois vivermos os desígnios que Ele mesmo determinou para a nossa vida quando estamos preparados. Então, nós não temos que nos inquietar com o dia de amanhã. Precisamos viver o agora, viver o hoje. Como é que está o seu hoje? Cuide do seu hoje. Tome seu café, tome seu banho, almoce, faça seu lanche, faça sua caminhada, vá para a igreja, leia a Bíblia, ore, faça seu devocional, se preocupe com o seu hoje. Amanhã, o amanhã a Deus pertence, a gente não sabe o que vai acontecer daqui a um minuto. Nós não sabemos o que vai acontecer daqui a um segundo. E precisamos guardar isso sempre na tábua do nosso coração. Eu não tenho controle de nada. Quem tem o controle de tudo é Deus. Eu preciso confiar no Criador. Ramancho de Candarai. Muitas vezes Deus permite as coisas fugir do nosso controle para a gente aprender a confiar nele. Tem homens e mulheres aqui que estão aprendendo a confiar em Deus. Deus está dizendo, eu estou te ensinando. Rei Candoramancho de Rasto. Eu estou te amadurecendo para que você possa estar preparado. Para que você possa estar preparada para viver os meus propósitos. Não reclame do processo, porque quando eu te faço esperar, quando eu te faço aguardar, não é castigo, é uma preparação. O processo que você vive, Deus não está te castigando, Ele está te preparando.
Porque quando a promessa chegar no teu amanhã, você já está preparada. Você já está preparado, você já foi preparado hoje. Já foi preparada hoje. Vivo agora. Viva a preparação de Deus. Não queira pular etapas e nem fases. Viva o momento que você está vivendo. Seja intenso no dia de hoje, porque o amanhã só pertence a Deus. Dê o seu melhor hoje. Faça o que tem que ser feito hoje. Porque o amanhã só pertence a Deus. Basta o dia o seu próprio mal. O amanhã terá os seus cuidados. Amanhã pertence a Deus. Deixe Deus cuidar de tudo. Deixe Deus cuidar do seu amanhã. Viva o agora. Basta o dia de hoje. Basta o mal de hoje. Basta o problema de hoje, né? Assim, irmãos. Basta as lutas de hoje. Vamos viver o agora. Sem nos preocuparmos com o amanhã, com a promessa que ainda não cumpriu, com a porta que ainda não abriu, enfim, com o que não aconteceu. Porque o que não aconteceu hoje é porque nós não estávamos preparados para recebermos hoje. Por isso, vivo agora, viva a preparação de Deus. Pois o amanhã pertence a Deus. E tenha certeza de uma coisa, saia daqui com essa certeza, Deus já cuidou de tudo. Declare comigo, Deus já cuidou de tudo, eu não vou me inquietar. Deus já cuidou de tudo, eu não vou me inquietar. Tudo que o inimigo quer é ver você sem paz. É ver você ansioso, é ver você ansiosa, mas Deus está dizendo hoje, não dê lugar ao inimigo. A partir de agora, se entregue ao Senhor. Confie que Deus tem o controle de tudo e que Ele está cuidando de você, nos mínimos detalhes, amém? Vamos orar em nome de Jesus, irmãos. Vamos agradecer ao Senhor Deus por esta palavra. Coloque seu pedido de oração aqui nos comentários, amém? Que nós vamos estar orando por você e você que quer aceitar Jesus ou se reconciliar com Jesus, também coloque aqui nos comentários que nós vamos estar orando por sua vida, amém? Vamos orar em nome de Jesus. Maravilhoso Deus, soberano e eterno Pai, aqui estamos, meu Deus, em nome do teu Filho amado Jesus Cristo, para te agradecermos, meu Senhor, por esta palavra, Deus. Pai, eu creio, Senhor, que o Senhor tem o controle de todas as coisas, o Senhor não perde o controle de nada, que nós precisamos confiar, porque o amanhã só pertence a Ti. Por mais ansiosos que a gente esteja, nós não podemos acrescentar um minuto, um segundo da nossa vida, nós não podemos fazer nada, meu Pai, para resolvermos aquilo que está no nosso futuro, tudo está entregue nas Tuas mãos. Nos perdoe, Pai, às vezes, que nos inquietamos, Pai, e tiramos tudo o que colocamos nas Tuas mãos, das Tuas mãos. Hoje nós estamos colocando novamente nas Tuas mãos tudo aquilo que a gente tirou pela ansiedade, pela inquietação, pelo excesso de futuro e pelo medo. Hoje nós colocamos tudo nas Tuas mãos novamente, confiando que o Senhor tem cuidado de todas as coisas e vamos viver, Pai, um dia após o outro. Vamos viver o dia de hoje, pois basta o dia o seu próprio mal. Basta as lutas e as adversidades de hoje. O amanhã te pertence, o Senhor cuidará de tudo, meu Pai. Eu sei que o Senhor vai cumprir cada promessa, o Senhor vai cumprir cada propósito. Quando os teus filhos estiverem preparados, o Senhor não está preparando promessa, não. O Senhor está preparando os teus filhos para receberem, que eles entendam que a ansiedade não vai mudar nada, só vai piorar a situação. Que eles venham dar lugar ao Senhor, Ramandará, Candará, e não a ansiedade. Porque com a certeza, Pai, que o Senhor está dando hoje, eles precisam só descansar, confiar que o Senhor está cuidando de tudo. E o Senhor não vai deixar, Pai, os teus filhos desamparados, que eles só confiem e descansem. Porque o Senhor é poderoso e cuida dos teus filhos dos detalhes. E cuida dos teus filhos dos detalhes, Pai. Eu te peço que em nome de Jesus Cristo, o Senhor venha curar, libertar, restaurar, restituir. Que o Senhor venha abrir porta de emprego, meu Senhor. Fechar a sepultura, Pai. Desfazer os laços, as setas, as retaliações, os dados inflamados, as obras contrárias. Toma, Jesus, aqueles que estão te aceitando, aqueles que estão se reconciliando contigo, Pai. Escreve o nome deles no livro da vida. Perdoe as falhas e os pecados. Lance, Pai, nas profundezas do mar. Espírito Santo vai dando direção. A vida, a história, onde devem congregar, porque são teus, Jesus. São ovelhas do teu pasto. Obrigada, Senhor, por cada alma que tem se rendido a Ti. Vai dando novidade de vida para eles, uma nova história, que eles entendam que as coisas velhas se passaram e as que tudo se fez novo. Pai, eu te peço também que em nome de Jesus Cristo, o Senhor venha curar, libertar, restaurar, restituir. Que o Senhor venha trazer a assinatura, a causa ganha na justiça, a aprovação para aqueles que precisam ser aprovados e que o teu nome seja glorificado. Senhor, cada nome pedido será visto
estado de maneira especial, profunda e sobrenatural. Que haja resposta, que haja testemunho. Para os teus filhos contarem Jesus Cristo, que tudo seja para a honra e para a glória do teu nome. Abençoa, Pai, prospera. Aqueles que estão aqui diariamente ouvindo cada vídeo, cada palavra, concede o desejo do coração deles, meu Senhor. Segundo a tua vontade e o teu querer, pois a tua vontade é boa, perfeita e agradável. Continua trabalhando, Espírito Santo de Deus, de maneira especial, Pai, falando melhor os corações de teus filhos. É em nome de Jesus Cristo que eu te peço, te agradeço, crendo, Pai, na nossa vitória. Amém. Deus diz para você, viva hoje, viva o agora, basta o dia o seu próprio mal. Deixe o amanhã, porque Deus está cuidando de tudo. O Senhor diz para você, não se inquiete com o seu futuro, mas deixe, pois ele está entregue nas mãos de Deus. Viva o agora, viva o hoje, seja preparado, seja preparada para viver o que Deus já reservou para a sua vida no seu amanhã. Deus já cuidou de tudo. Não se preocupe. Não deixe a ansiedade tomar conta do seu coração. Que Deus te abençoe. Se você crê e recebe esta palavra, em nome de Jesus Cristo, declare amém. Deus está cuidando de tudo. Deus te abençoe.